Fala galera! Aqui no canal, o programa que atende, que recebe as produções cinematográficas controversas de temáticas pesadas é Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Pré-requisitos para estar lá não faltam a Damn, da Amazon Prime Video. A série é ultraviolenta, sádica e cruel. Só não foi parar no quadro dos filmes mais perturbadores porque é uma série. Vem comigo que está começando o Horrorpédio. A intenção dos produtores de Damn é fazer uma série antológica, ou seja, a cada ano contar uma história diferente, tendo como temática o passado de injustiça racial nos Estados Unidos. A trama dessa primeira temporada se passa em 1953, quando Henry e Luke Emery e suas duas filhas pequenas se mudam do interior da Carolina do Norte para Compton, na Califórnia. Logo no comecinho, aparece um texto explicando que de 1916 a 1970, cerca de 6 milhões de afrodescendentes migraram do sul para outras regiões do país. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, os estados têm leis próprias. E naquela época, os estados do sul, Alabama, Mississippi, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, entre outros, eram os mais separatistas, os estados que durante a Guerra Civil Americana não queriam abolir a escravidão. Então, muitos negros saíram de lá procurando empregos melhores em outras regiões do país, regiões supostamente progressistas. A série pega esse fato para contar sua história de ficção. Henry, o patriarca, se mudou para Compton para trabalhar como engenheiro numa empresa aeroespacial. Ao se instalar num típico subúrbio branco de classe média, ele e sua família passam a ser hostilizados pelos vizinhos racistas que estão determinados a expulsá-los de lá. Os Emery se mudaram para a Califórnia não apenas em busca de uma vida melhor, mas também tentando superar um forte trauma do passado. Trauma esse que deixou marcas dolorosas, sobretudo no casal, que se esforça para não deixar isso impactar na criação das filhas. Cicatrizar essa ferida profunda não será uma tarefa fácil, visto que em Compton todos eles terão que lidar com o preconceito no dia a dia. O Henry em seu trabalho, menosprezado pelo chefe, a Lucky pelas mulheres do bairro, lideradas pela escrotérrima Betty, e as garotas pelos colegas do colégio. E, como se não bastasse, a casa onde eles foram morar parece ser assombrada por uma terrível entidade sobrenatural. Damn é uma série forte e é preciso ter estômago para assisti-la. Não foi à toa que o programa causou polêmica por conta do conteúdo excessivamente violento em alguns capítulos. Para comentar sobre essa questão e outros aspectos da série, terei que entregar alguns spoilers. Não pretendo descrever nenhuma cena, não vou contar tintim por tintim o que acontece nesse ou naquele capítulo, mas vou analisar situações, acontecimentos. Então, se você ainda não assistiu o programa e pretende vê-lo, talvez essas revelações afetem sua experiência. Para pular o trecho spoilerento, basta acelerar o vídeo até essa marcação de tempo aqui. Bom, antes de cair de pau em Damn, o seriado tem graves problemas, na minha opinião, deixa eu falar primeiro do que eu gostei, e gostei muito. E não estou me referindo à qualidade técnica, que é impecável, nem às atuações, que são brilhantes. Vou falar sobre isso mais pra frente. Quero ressaltar uma contextualização histórica extremamente relevante. Algo que me estimulou a fazer uma extensa pesquisa, não só para compreender melhor o seriado, mas também para embasar minha opinião. Por volta do 5º, 6º capítulo, não lembro exatamente qual, a série comenta, sem entrar em muitos detalhes, e foi justamente por isso que eu fiz a minha pesquisa, como o sistema econômico, as imobiliárias, as construtoras, os bancos, principalmente os bancos, contribuíram para aumentar a estratificação social que existe hoje. Essas instituições trabalhavam em conjunto para foder com a vida de todo mundo que morava nesses bairros residenciais, brancos e negros americanos. Os juros, o valor da hipoteca que os negros pagavam, eram muito maiores do que os brancos pagavam. Você sabe o que é hipoteca, né? Oferecer o seu imóvel como garantia ao banco para um empréstimo que você está pegando. Aqui no Brasil não é tão comum. Lá nos Estados Unidos é algo corriqueiro. Pelo menos era. Eu não sei se
depois da crise do subprime em 2007 se as hipotecas continuam populares por lá. Mas enfim, resumindo, porque eu já estou desviando demais para outros assuntos que não são cinematográficos. As famílias negras compravam seus imóveis com juros nas alturas. Ora, se eles conseguissem pagar, os bancos faturavam horrores. Se eles não conseguissem, o banco ia lá e tomava a casa deles. As instituições bancárias só tinham a ganhar. Uma técnica conhecida como redlining. Aplicavam altas taxas, justificando que o risco de empréstimo era maior para aquelas pessoas, e isso consequentemente ia endividando e empobrecendo as famílias negras. Já com os bancos utilizaram de blockbusting para faturar em cima deles. Ao enganar as famílias negras, convencê-las a morar nesses bairros predominantemente brancos, o objetivo era causar pânico nas pessoas preconceituosas. Com a chegada dos negros, os branquelos passavam a temer pela desvalorização de suas casas, e o banco os persuadia a vender os imóveis baratos e sair de lá. E foi assim que nasceram os guetos nas grandes metrópoles dos Estados Unidos. Isso eu achei genial no seriado. Havia um propósito nefasto em instalar a família naquele lugar. Tal situação, somada aos traumas pregressos dos Emory e a intolerância racial, são o estopim para a explosão de violência. Até meados do 7º capítulo, acredito eu, o terror sobrenatural e o comentário social trabalham juntos, de mãos dadas, entregando um resultado de altíssimo nível. Daí em diante, eles se descolam, dando espaço para subtramas desnecessárias que enfraquecem a narrativa. E pior, a série decide abraçar de vez o sobrenatural ao invés de explorá-lo sugestivamente, como no filme His House, o que ficou para trás da Netflix. Já comentei sobre ele aqui no canal, onde as assombrações podem muito bem ser projeções dos protagonistas, personificações dos seus distúrbios mentais. Dan prefere descartar essa possibilidade e responsabilizar as entidades fantasmagóricas pelos atos insanos dos personagens. A série chega ao ponto de gastar um capítulo inteiro contando a origem da criatura sobrenatural. Para não dizer que nada se aproveita nesse episódio, salva-se a coragem do programa em mostrar como a religião, ou melhor, algumas religiões, é sempre bom fazer a ressalva, meio que ajudaram a legitimar os maus tratos contra os negros. Em se tratando do gênero terror, Them entrega um ótimo resultado. Os fantasmas funcionam como catalisadores dos medos, dos traumas da família, conduzindo todos eles à loucura. Algumas sequências são de gelar a espinha. O elenco, nossa, dá um show. Sobretudo a Deborah Ayorinde interpretando a Lucky e a Alison Pill no papel da Betty, a vizinha terrorista. A atuação das duas mulheres envolve muita corporalidade. Elas falam com o físico e com as expressões faciais. A estética visual adotada pelo seriado, que remete às antigas séries de TV, faz a gente viajar no tempo. O design de produção e a fotografia também são impecáveis. E ainda temos uma deliciosa trilha sonora com clássicos dos anos 1940, 50 e 60. Em determinados momentos, algumas músicas bem alegrinhas, como Over the Rainbow, por exemplo, que faz parte da trilha do Mágico de Oz, tem a sua rotação alterada. Somewhere over the rainbow. E esse recurso faz com que cenas tenebrosas fiquem ainda mais tenebrosas. A violência excessiva não é o grande problema do seriado. Se você acompanha meu canal, é inscrita há algum tempo, já me viu falar de obras muito piores. Piores no sentido de mais violentas, no quadro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. O problema da violência exacerbada em Them é que ela soa como exploração do sofrimento humano em prol do entretenimento. Programa pra sádico ver. Quando a série começa e insinua uma situação que será mostrada em detalhes macabros no 5º capítulo, e por mais difícil que seja seguir adiante a partir daí, algumas pessoas vão desistir de continuar acompanhando o seriado por conta desse maldito 5º episódio, o ritmo, a narrativa é tão eficiente, tão envolvente, que a gente acredita, pelo menos eu, que toda aquela barbárie terá um propósito. E até
até tem. O problema é que o seriado não para por aí. A violência vai escalonando, um absurdo atrás do outro. Se o objetivo era criar algum tipo de conscientização social, o programa entornou o caldo. Alguns trechos de filmes e séries são tão emblemáticos que eles acabam se tornando referências para suas obras. Quando se fala no They Live do John Carpenter, por exemplo, eu lembro imediatamente da cena de luta onde o Rod Piper tenta obrigar o amigo Kit David a usar aqueles óculos escuros que permitem enxergar os alienígenas. Já em 12 anos de escravidão, entrando na temática segregação racial, o trecho onde o protagonista é obrigado a chicotear uma escravizada interpretada pela Lupita Nyong'o é o momento mais marcante. E Them, com certeza, será lembrada por essa sequência dantesca que acontece no 5º capítulo. Nos episódios mais gráficos, por sinal, aparece no início um aviso do conteúdo pesado e uma recomendação para que o público assista o material bônus para entender as intenções dos realizadores por trás daquilo. Eu cheguei a dar uma conferida em alguns desses depoimentos, entrevistas, mas olha, sinceramente, saber o verdadeiro objetivo dos criadores não ajudou muito a atenuar, a diminuir o impacto dessas cenas que envolvem mutilações, assassinatos, enforcamentos, torturas e abusos sexuais. A classificação indicativa de Them é 18 anos. Assista sabendo que a experiência será perturbadora. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!